Olá pessoal, sou Cecília, recentemente aprovada em Medicina na Federal daqui de Sergipe. E eu criei esse canal com o intuito de passar tudo que eu aprendi durante esses anos, fazendo Enem, e também contar um pouco da minha história para que sirva de inspiração para pessoas que também estão nesse caminho. Bem, esse primeiro vídeo do canal eu quis trazer um pouco da minha trajetória até conseguir ser aprovada em Medicina pela UFS daqui. E foram 3 longos anos, eu fiz 3 Enems. No meu primeiro ano, foi o ano mais difícil pra mim de estudar e de fazer o Enem. Foi o ano de pandemia e o que eu tive que estudar em casa. E assim, o pior local possível pra me estudar naquela época era em casa. Porque eu morava em uma casa que não tinha estrutura nenhuma, não tinha forro, não tinha piso, assim, não tinha um espaço agradável pra estudar. Eu vou deixar algumas fotos aqui, principalmente de quando chovia, o que acontecia. Eu estudava sempre, eu estudei na minha cama, então era muito desconfortável estudar. Meu celular na época era um Alcatel Pop 4, que assim, que apesar de ruim, pelo menos dava pra estudar, eu tinha pelo menos internet, um celular que tem. E ainda nesse ano, eu sofri um evento traumático, em que eu tive minha privacidade invadida por um conhecido que me observou enquanto eu me vestia. E que apesar de não ter acontecido nada grave, graças a Deus comigo, eu passei assim por meses de puro pânico, em que eu não conseguia fazer nada, a não ser que, meu Deus, só pensar em eu preciso sobreviver, alguma coisa vai acontecer comigo, eu preciso de estratégias pra sobreviver, porque esse conhecido estava sempre presente e eu sempre estava aterrorizada, achando que ia acontecer alguma coisa grave comigo. Então, eu dormia com uma faca embaixo do travesseiro, eu saía só com o estilete no bolso. Quando eu ficava sozinha em casa, eu trancava tudo, sentava em um canto, segurava uma faca de cortar carne aqui que tem em casa e ficava esperando alguém chegar. E eu tinha muito pesadelo, tinha paralisia do sono. Então foram meses assim que eu deveria estar estudando focada e que eu não conseguia fazer absolutamente nada, além de ficar paranoica, eu não contava a ninguém, não confiava em ninguém. Tinha um medo absurdo assim e real de qualquer pessoa. Então foi um período bem difícil que me possibilitou, atrapalhou muito no meu rendimento, fora a pandemia, fora de estar todo santo dia isolada no meu quarto, sem perder contato com meus amigos. Apesar da escola que eu estudava, fornecer aula virtual não era a mesma coisa, eu não tinha o mesmo contato todo dia. E eu fiz o Enem lá em janeiro de 2021, Enem 2020, né, que aconteceu só em 2021. E não tive o resultado que eu esperava, né? Eu não tive média para medicina, mas eu tinha média para qualquer outro curso. Decidi fazer direito noturno e hoje eu vejo que foi, assim, a melhor decisão que eu fiz pra época. Porque essa decisão possibilitou uma reviravolta na minha vida, né? Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer gente nova. E apesar dessa época eu não ter formado laços com ninguém, vínculo com ninguém, eu acompanhava muito as mensagens no grupo, as aulas, as brincadeiras, e era uma grande motivação para voltar a estudar. Então, em 2021, eu fiquei conciliando o primeiro período online de Direito na UFES e o estudo para o Enem. Nesse ano também eu tive a oportunidade de voltar a dar aula presencial, que também era um refúgio gigantesco para mim, foi uma ajuda psicológica muito grande, porque além de eu dar aulas de reforço para crianças e ficar revisando o conteúdo básico, né, essa minha base de conteúdo é muito forte, eu também tinha um ambiente ali muito agradável, que era uma família muito acolhedora, que sempre teve muita consideração por mim, me tratava super bem, e apesar de ter dias cansativos e estressantes, porque dar aula de matemática para uma criança, no horário que ela deveria estar brincando, é ter paciência. Então, assim, eu tive muito apoio emocional e tive também essa revisão de conteúdos que foi fundamental para mim manter a minha rotina de estudos, ainda naquele contexto de zero condições na minha casa e estudando na minha cama todo santo dia. Enem, né, 2020, fiz o Enem 2021, também não passei, fiquei como suplente, ainda cursando Direito. E teve um marco maior na minha vida, que foi começar o período presencial de Direito, que eu tive a oportunidade de conhecer presencialmente o pessoal da minha turma, de fazer amizades. E apesar de eu nunca compartilhar minha história com eles, minhas condições de vida, sempre foram pessoas que me apoiaram em tudo, que me ajudaram sempre, me motivaram sempre a continuar estudando. E agora
eu tinha um local perfeito para estudo, que era a biblioteca da UFES daqui, da Universidade Federal de Sergipe, a Bicem. E eu lembro do meu primeiro dia, graças a Deus eu nem conhecia meus amigos ainda, senão eles iam rir de mim. Eu lembro de chegar na Bicem, era um espaço assim, gigantesco, com várias mesas redondinhas e livros, e a cadeira acolchoada. Eu lembro de sentar, me sentir confortável, me emocionar, de estar naquele lugar ali, poder finalmente ter um cantinho calmo e meu para estudar. E eu estudava sempre conciliando as matérias de direito e as matérias para o Enem. Bem, eu me mudei nesse ano, 2022 também. Foi uma reviravolta importante na minha vida, em que agora eu já moro em uma casa que tem melhores condições, que tem forro, que tem piso, e que eu não passo mais pelas dificuldades que eu passava antigamente. E eu ganhei um novo celular que me possibilitou ter mais aplicativos, ter mais acesso a conteúdos de uma forma melhor, de uma qualidade melhor, que também alavancou o meu estudo. Fui fazer o Enem muito esperançosa, tive muita dedicação, com muita esperança para fazer o Enem, e saí da prova arrasada, porque com certeza foi a prova mais difícil que eu fiz durante esses 3 anos, e eu não imaginava que eu ia ter um resultado bom. Eu achei que ia ter o pior resultado durante todos os meus 3 resultados. Porém, no dia do resultado, eu tive uma grande surpresa. Finalmente tive média para passar. Fiz o SISU, passei pelo SISU, e ao mesmo tempo que agora eu tô muito feliz por finalmente ter alcançado o meu sonho, finalmente cursar o curso que eu quero, né? Não precisar mais estudar administrativo, por exemplo. Uma parte de mim está de luto por não ter mais a rotina com os meus amigos, né? De certa forma, foi um ápice na minha vida que foi muito difícil me desprender. Foi difícil, foi... Nem todos os dias eu tava concentrada, estudava tudo que eu deveria estudar, fazia tudo que eu deveria fazer. Foi, assim, graças a Deus eu sempre tive minha família, meus pais e meus irmãos. Eu também sempre tive tempo, um celular e internet. Hoje em dia, lá em 2022 eu ganhei um celular novo e pude acompanhar minhas aulas. Inclusive é o celular que tá gravando esse vídeo agora. E apesar de tudo, eu sempre tive um pouco de suporte que eu pudesse continuar estudando e tá aqui agora. E é isso, acompanha o canal. Próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre minhas notas durante esses anos e vou falar também como o peso pode influenciar as notas, porque os diferentes cursos têm diferentes pesos, e como usar isso a seu favor. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.